Bem, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma sessão dos Caminhos da Pesquisa, uma atividade do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Hoje nós estamos recebendo o professor Júlio Santos da Silva, que vai falar com a gente sobre a gripe espanhola na cidade da Borracha, crise política e epidemia 1918. Antes de passar a palavra para o professor Júlio, gostaria de fazer aqui uma apresentação. O professor Júlio Santos da Silva possui graduação em História pela Universidade Federal do Amazonas, onde fez também o seu mestrado em 2012 com o tema Adoecendo na Cidade da Borracha, Manaus, 1877-1920, né? E atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em História, também estudando a gripe espanhola em 1918. É professor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Manaus, tem experiência na área do ensino de História, na área de História. Atuando principalmente neste momento, passar a palavra para o professor Júlio, que faz a sua explanação. Júlio, agradecer em nome do programa a sua participação nessa atividade e a palavra está com você. Opa, boa noite, né? Aqui em Manaus já é 18 horas, né? Então já posso considerar a noite as pessoas que estão aqui acompanhando a página do PPGH UFAM. Eu quero agradecer a oportunidade dada pelo programa em apresentar um pouco da minha pesquisa, né? Os caminhos que levaram a eu chegar até aqui. Atualmente sou doutorando do programa e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é a gripe espanhola de 1918, 1919, que ela vai até um pouco o mês de março. E antes de falar sobre o objeto, eu queria situar aqui o que é essa epidemia, essa pandemia de gripe espanhola. A pandemia de gripe espanhola, ela vai acontecer em 1918, né, do século XX, e vai durar até 1919. Ela vai ser a primeira grande pandemia do século XX, vai vitimar mais de 30 milhões de pessoas. Os dados falam em 30 milhões a 50 milhões de pessoas em todo o mundo, e ela também vai chegar aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. E meu objeto de estudo é justamente esse período pandêmico que chega na cidade de Manaus, vai chegar por volta de outubro de 1918, vai ter o seu pico de mortes em novembro de 1918, que vai morrer com números oficiais 661 mortes, e vai durar até março de 1919. É bom entender que falar, então, sobre a gripe espanhola é também trazer questões do presente. Haja vista que hoje também nós estamos vivendo um momento pandêmico, que é a pandemia de Covid-19. Então, existem algumas semelhanças, né? E isso é bom para refletir, apesar do que meu objeto de estudo, que eu vou falar hoje, é a gripe espanhola de 1918, as experiências históricas, elas têm muito a contribuir na nossa compreensão do presente, né? O Robensbal fala que esse conhecimento do passado, ele deve nos ajudar a tomar decisões do presente. Então, o próprio interesse pela gripe espanhola, ela foi despertada um pouco com a pandemia do Covid, né? Durante muito tempo, ele foi objeto de memorialista, de médico de história da medicina e por uma linha de pesquisa hoje que a gente conhece como história da saúde e da doença, que tem nos últimos anos produzido uma boa quantidade de pesquisas sobre a espanhola. A gente pode citar a professora Ana Jaqueline, né, a gripe espanhola em Belo Horizonte, a professora Cristiane
falando sobre a gripe espanhola na Bahia, o Bertolli, que vai falar sobre a gripe espanhola em São Paulo, entre outros, né? Então, esses trabalhos, eles são, há muito tempo, eles estão na nossa historiografia brasileira da saúde e da doença e estão nos ajudando a entender um pouco esse momento pandêmico. E é claro, com o advento da Covid-19, muitos desses estudos hoje estão voltando à tona. Saiu um pouco do círculo dessa linha especializada em história da saúde e está ganhando não só o público dos outros historiadores, mas o público geral. Então, o que está sendo produzido desde a década de 90 do século XX tem se produzido muito sobre a espanhola. Né? Aqui na cidade de Manaus, a gente tem trabalho desde 1981. Né? O professor Antônio Loureiro já produz, já fala alguma coisa sobre a gripe espanhola, e esses relatos que também nos ajudaram a entender um pouco desse silenciamento da historiografia regional sobre o tema e as novas produções que falam. Pois bem, dando sequência, então, a essa linha de raciocínio, nós temos esses eventos pandêmicos. Então, o Covid-19, ele tem semelhanças, aproximações e distanciamento com a gripe espanhola. E eu estou usando esse exemplo do Covid de início para a gente entender que como é importante refletir e pesquisa sobre a história das doenças. Por quê? As decisões dos gestores de saúde da atualidade, eles devem levar em consideração o conhecimento histórico e o que foi produzido sobre as epidemias, sobre as doenças do passado. Exemplo, não se pode tomar uma decisão hoje em saúde para combater a malária sem conhecer o que foi produzido sobre a malária, porque a malária, em 1900, a gente vai ter 1.495 mortes só na cidade de Manaus por causa da malária. Então, esse conhecimento de como a doença historicamente está posta na cidade, no país, na região, ela é importantíssima. Né? Hoje, a gente sabe a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, exatamente por causa da pandemia de Covid-19. A gente entende hoje o quanto é importante ter um sistema de saúde universal que possa atender a todos. Né? Por mais que hoje esteja o sistema seja falho, seja precário, existe tudo que está posto, apesar disso ser uma outra reflexão, mas por causa desse movimento epidêmico, que a gente sabe que como é importante, porque assim como a Covid-19, a gripe espanhola também 18 era considerada uma doença democrática. O que é a doença democrática? Ela atacava ricos e pobres, mas às vezes o atendimento ele não é tão democrático assim. Né? Pessoas mais abastadas vão ter mais acesso ao atendimento. E só com um sistema único de saúde capaz de atender a todos é que a gente pode diminuir essa desigualdade. Pois bem, isso são as comparações iniciais e entender que 1918 é um ano da grande pandemia de gripe espanhola. Ela vai atacar de forma epidêmica praticamente todo mundo, começa lá nos Estados Unidos, vai para os campos europeus, e depois chega ao Brasil, vai chegar no Nordeste, na capital federal. Em outubro de 1918, chega na cidade de Manaus. Quando ela chega na cidade de Manaus, a elite médica da cidade, e aí a gente tem alguns nomes conhecidos, como Alfredo da Mata, Miranda Leão, e o atual governador, que é o Pedro Alcântara Bacelar, que também é médico, eles vão se reunir para tentar traçar um plano para barrar a gripe espanhola na cidade. E dentro
nesse momento, os jornais estão noticiando, estão falando, não, é uma gripe qualquer, não existe perigo para pânico. E aí, mas a gripe chega na cidade, né? Então, em pouco tempo, ela começa a se alastrar, as pessoas vão cambalear, vão morrer, vai ser criado várias enfermarias para atender essa população, e o mês de novembro é o mês do pico da pandemia. Então, as pessoas vão se isolar, mas vão se isolar porque a mortandade, as pessoas vão morrer, vão cair pela rua mortas, né? Vai ter locais onde vai ter cadáveres abandonados, e os urubus vão estar próximos, então já sabia que tinha alguém morto, né? Por causa da gripe espanhola. E aí, entendendo tudo isso, a, esse terror, só pelo fato de ouvir os caminhões passando na cidade, indo para o cemitério, com dezenas de caixões com corpos de pessoas, vai fazer com que a cidade se torne vazia, né? O comércio vai fechar e tudo, por causa do pico em novembro. E aí, dezembro também vai continuar, e até março de 1919 ela vai começar declinando. Em março nós vamos ter os últimos casos. Nos dados oficiais, né, feito pela departamento ou pela diretoria sanitária do estado do Amazonas, a gente vai ter no total de 858 vítimas por uma cidade de mais ou menos 40 mil a 50 mil habitantes. E aí, essa pandemia vai trazer alguns debates. E é exatamente esses debates científicos em torno da profilaxia, que é o tratamento, em torno das questões levantadas sobre a pandemia, que são meus objetos de estudo. E é o que eu quero compartilhar hoje um pouco com vocês. Primeiro, eu quero falar aqui, de início, que tipo de fonte eu estou utilizando para falar sobre a pandemia de gripe espanhola. Então, você tem principalmente os jornais, né, que vão noticiar todo dia, vão dar nome dos mortos, vai ter entrevista com médicos, né, todos eles vão exaustivamente, todos os dias vão falar sobre a gripe espanhola. Mas eu tenho, para o meu trabalho, para a minha pesquisa, além dos jornais que estão circulando na cidade, eu tenho um diálogo também com as revistas científicas. E no nosso caso aqui, a gente tem a revista Amazonas Médico, que é uma revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Amazonas. Ela vai ser criada pelo Alfredo da Mata, e ela vai reunir a elite médica da cidade. Eles vão produzir uma revista científica chamada Amazonas Médico. E dentro dessa revista, os artigos produzidos pelo Miranda Leão, Alfredo da Mata, o Alcântara Bacelar, que está envolvido o debate médico e do que é ciência, de como tratar a gripe, que eu estou utilizando na minha pesquisa. A revista ela tem números fragmentados no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o IGA, tem na biblioteca do INPA, né, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e também vai ter na biblioteca pública. Mas existe, porque essas revistas vão te proporcionar um outro tipo de debate. Uma coisa é você ouvir uma entrevista de um médico dentro de um jornal de circulação, onde toda a população vai ler. Outra coisa é você ler um artigo dentro de uma revista científica. Ele te proporciona um outro tipo mais apurado de debate sobre o próprio vírus, sobre a profilaxia, sobre o tratamento, as formas de contágio. E é essas discussões que eu vou trazer para a minha pesquisa. Por quê? Você vai comparar com o que está sendo produzido no estado do Pará, né, o Pará Médico. Tem também a revista Brasil Médico, também vai falar sobre a espanhola. Então, esse debate científico em torno do que é a gripe que eu estou lidando. É claro, a maior parte desses artigos eles vão sair posterior à pandemia, 1919. Né? Então, é uma discussão que vai se dar quando
a pandemia já tenha acabado no país. Mas isso é importante. Outra fonte que eu estou utilizando é justamente algo que foi trazido pela Covid-19, né? A exemplo de Manaus, quando vai abrir as suas valas, isso vai correr o mundo, né? As valas abertas na cidade de Manaus e enterrando pessoas que o cemitério vai receber uma quantidade enorme de enterramento que os coveiros não vão dar conta, então se abre valas, enterra. Então, esse evento vai ajudar a abrir no Brasil a discussão sobre a subnotificação, né? Por mais que o número oficial seja baixo, mas o cemitério não mente, né? A pessoa morreu, tem que ser enterrada. Então, esse debate da subnotificação vai estar lá. E aliado a um pouco essa reflexão do presente, então o que eu fiz? Eu peguei o número oficial, que ele vai ser dado pelo governador Alcântara Bacelar, e o Miranda Leão e o Alfredo da Mata, que vão estar dentro da administração pública que cuida desses dados, e fui até os livros do cemitério para ver diariamente quem estava sendo enterrado pela vítima da gripe espanhola. Então, o que eu fiz? Eu digitalizei já os livros do cemitério São João Batista, e a partir de lá eu estou contando dia a dia quem morreu, para trazer. O que é isso? Você tem, com isso, a possibilidade de fazer uma reflexão sobre os dados oficiais, sobre subnotificação, à medida que quando você vai para os livros do cemitério, você tem diversos mortos de gripe espanhola, às vezes ele muda um pouco a grafia, às vezes é influenza, é gripe, ou então tem algumas variantes, né, gripe pneumônica, ou gripe que me foge agora a memória, mas você tem e você entende que lá no cemitério ele não mente, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os livros dos cemitérios, tem São João Batista, mas tem outros também cemitérios, e eu estou contando os mortos para fazer uma comparação com esses dados oficiais. E uma questão que se dava a partir dessas fontes primárias seria a veracidade dos livros do cemitério. Então, o que eu fiz? Eu fui ver o caminho, quer dizer, como é que se chegava a produzir o livro do cemitério. Então, a pessoa ia ser atendida em algum hospital, ela morria de gripe espanhola, ela era testada por um médico, e aí a gente vai perceber dentro da pesquisa que quem assinava os atestados de óbito de gripe espanhola era justamente os médicos dessa comissão responsável por combater a gripe espanhola. Então, se preenchia um atestado de óbito com todas as informações possíveis sobre a pessoa vitimada. Ele era em 2 vias, então quando o corpo se dirigia ao cemitério, ia uma via desse atestado de óbito. Quando chegava ao cemitério, o funcionário pegava esse atestado de óbito, transcrevia alguma dessas informações para o livro dos inumados, que é assim que se chama, né, o livro do cemitério, inumados, e ficava o registro. Então, eu comecei a observar o caminho que se dava até chegar ao registro do cemitério, né? Então, eu já tinha os livros do cemitério, então eu fui atrás dos atestados de óbito, nem todos, mas eu encontrei uma quantidade, e vi como uma fonte confirmava uma outra fonte, né? E aí o atestado de óbito também trazia outros dados. Então, hoje, através dessas fontes, você consegue não só quantificar o número de mortos, mas você também pode qualificar esses mortos, né? Você tem idade, você tem estado civil, você percebe se ele foi enterrado numa sepultura grátis, ou então se ele já tinha comprado, e você vê os dias onde que mais houve enterramentos, e o atestado de óbito também traz alguns dados que são relevantes, né? Exemplo, os sintomas da gripe espanhola relatado pelos médicos na revista Amazonas Médico relata que muitas vezes as pessoas morriam
com febre de 40 graus, 41, delirando, né? Então, o que eu percebi? Que dos atestados de óbito, a maior parte das pessoas, pelo menos 60% a 65% das pessoas, morriam na sua residência, né? Então, o médico chegava na residência e dava o atestado, né? E ele morria entre meia-noite e 5 da manhã, né? Muitas vezes, delirando. Então, isso é o quê? Isso são dados importantes essas fontes, os livros dos cemitérios, o atestado de óbito, me possibilitou a refletir sobre alguns aspectos da doença. E esse debate que se dá em torno do seu contágio, transmissão, que acontece inicialmente dentro da imprensa local, entrevista com médicos, especialistas, ele vai para um outro patamar quando você vê essa discussão a partir das revistas científicas. A exemplo, Amazonas Médico, ela é correspondente, tinha vários outros médicos que atuavam em outras regiões do país que contribuíam com a revista e eles estavam dentro de uma circularidade da ciência, de como se é o tratamento. Então, esses debates são super importantes. Um outro fator interessante que a gripe espanhola vai ter na cidade de Manaus é com relação a expor o nível de desigualdade da cidade. Bárbara Weinstein fala em longa decadência, quer dizer, da queda dos preços de 1913 a 1920, ela diz que existe uma longa decadência, quer dizer, economicamente a cidade não estava bem das pernas, e isso você vê quando o Pedro Alcântara Bacelar assume o governo do estado, a principal reclamação dele é que as verbas públicas para fazer as obras na cidade estavam super reduzidas. Então, ele falava dessa dificuldade antes mesmo da pandemia. Então, a cidade estava vivendo um momento de crise econômica, E essa crise econômica vai se refletir nos mais pobres. Como é que se reflete, então? As fontes hoje estão me indicando o seguinte, que muito relato dos próprios médicos, por exemplo, o Alfredo da Mata diz assim, olha, se não fosse o estado de penúria das pessoas, quando chegam doentes nos hospitais, quando vão ser atendidas, se fosse o estado de penúria, quer dizer, a fome, elas teriam mais condições de sobrevivência. Então, a gripe, as pandemias, elas expõem as desigualdades. Assim como a Covid também, hoje ela expõe a desigualdade. Haja vista, nós estamos percebendo hoje, apesar de a pandemia ainda não ter acabado, mas que ela está vitimando e afetando mais as pessoas de bairros periféricos. Então, essa desigualdade também fica latente na gripe espanhola. Então, você vê o Alfredo da Mata dizendo, olha, a pobreza matou muito mais do que a gripe. O que isso significa? A gente refletir sobre essa fala. Significa que a gente está numa cidade que não está vivendo mais esse período de prosperidade econômica, as mazelas sociais estão postas a partir da pandemia. Um relato, eles vão criar enfermarias, e uma dessas enfermarias vai funcionar o Teatro Amazonas. Um relato do Miranda Leão, o que ele diz? Ele diz, olha, as pessoas estão na fila para receber atendimento, mas elas desmaiam, mas elas não desmaiam porque estão contaminadas com a gripe espanhola, elas desmaiam de fome. E isso é algo importante e algo para se refletir. Então, a desigualdade, as desigualdades sociais, elas são muito mais latentes em eventos epidêmicos. Então, a ideia da minha reflexão, dentro da minha pesquisa, também é refletir sobre a questão da desigualdade a partir da doença ou do evento epidêmico, no meu caso, a gripe espanhola. E é interessante salientar que essa elite médica da cidade, ela vai estar super envolvida no combate à gripe espanhola. Primeiro, que muitos deles, antes da chegada da epidemia, muitos
não vão falar nada, não vão negar, com outros médicos vão negar, eles vão se preparar, mas a pandemia vai ser muito mais, como se diz, eficaz, né, do que o que se organizou na cidade. A gente vai ter fiscalização no porto com o aparelho Cleito, que era para desinfectar. Nós vamos ter criação de enfermarias, né? O Teatro Amazonas vira a enfermaria Madame Bacelar, que era a esposa do governador. Algumas escolas, algumas farmácias, né? A diretoria de higiene pública que funcionava, que era do lado hoje da Praça do Congresso, vai funcionar a enfermaria. Então, o próprio centro da cidade ele vai ser privilegiado com esses postos de atendimento. Só posterior que a periferia vai receber, a Cachoeirinha vai receber um posto e o São Raimundo também vai receber um posto de atendimento. Então, o que acontece? Essa elite vai estar médica, ele vai estar muito envolvida no se combate. O próprio governador, que é médico, o Alcântara Bacelar, ele vai participar dos atendimentos às pessoas na cidade de Manaus. O professor Astrolábio Passos, que é da Universidade Livre de Manaus, também vai se envolver. O doutor Thomas, que era o diretor do Laboratório de Medicina de Liverpool, que funcionava também na cidade, também vai se envolver. O Alfredo da Mata, o Miranda Leão. Então, quer dizer, você vê pelo menos essa comissão bastante envolvida no combate. E são eles que vão assinar a maior parte dos atestados de óbito da gripe espanhola na cidade. E dentro desse evento epidêmico, a gente vê o próprio Miranda Leão receitando para o tratamento da gripe espanhola algumas plantas da nossa flora. Ele vai dizer, olha, a quinina aliado ao guaraná, ao guaraná e a cafeína, ela ajuda no tratamento. O que isso significa? Significa que essas práticas de curas populares, ou alguns conhecem como medicina popular, mas essas práticas de cura, elas vão estar também presentes dentro desses eventos epidêmicos. Haja vista, a maior parte das farmácias da cidade vão ser postas, mas vão vender os seus medicamentos, né? Então, você vai ver no jornal lá, a farmácia Lemos ou outra, anunciando, olha, nós temos um remédio que é para o tratamento da gripe espanhola. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter as plantas, as ervas, você vai ter a folha de puxuxi, você vai ter isso sendo incentivado para o tratamento, mas pelo próprio diretor do Serviço Sanitário do Estado, que era o Miranda Leão, né? E isso é algo importante para se refletir. E a minha pesquisa também, ela vai se basear na maior parte de relatórios institucionais. Então, eu vou usar o relatório dos governadores, o relatório da intendência municipal, né? Eu estou também analisando os ofícios da diretoria de higiene pública, né? E por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai para um arquivo, o arquivo público, você pega uma série de ofícios, então você, de uma série de 200, 2 te interessam e 2 só vão falar diretamente sobre a gripe espanhola. Mas isso na pesquisa também é importante, porque você sabe também o que tem e descartar, né, o que não tem na documentação. Então, dentro desse debate da gripe espanhola na cidade, nós vamos ter principalmente a imprensa, relatórios institucionais e também vai ter, em maior e menor grau, relatos, né, de pessoas que vão aparecer dentro da escrita de memorialista, né, que vai ter poucos para a cidade de Manaus, mas muitos vão relatar esses tempos epidêmicos, né? Então, a pesquisa já está no seu segundo ano de andamento, já tenho um cenário, né, para refletir sobre a gripe espanhola na cidade de Manaus e, inicialmente, né, essa é a minha fala, né?
Professor Davi? Estou aqui. Ufa! Oi, Júlio. Então, gostaria de agradecer pela tua fala, bem elucidativa da pesquisa que você vem realizando, né? Eu coloquei aqui no chat, se alguém tiver alguma questão a fazer ao Júlio, pode fazer aqui pelo chat, que eu já encaminho para ele, né? De início, eu posso começar aqui perguntando sobre a tua pesquisa de mestrado, também foi sobre a gripe espanhola, adoecendo na cidade da borracha, né? O título da dissertação. Eu queria saber assim, como é que onde é que tu avançou, pretende avançar, assim, a proposta, as diferenças com relação à pesquisa do mestrado e aquilo que você está trazendo agora para o doutorado, né? O que tem de novo em termos de documentação, em termos de problematização da pesquisa. Eu queria que falasse um pouquinho, recuperando essa tua experiência na temática com o Bem, mestrado. eu iniciei a pesquisa de mestrado, não foi exatamente sobre a espanhola. A espanhola foi um evento que aparece na pesquisa. Minha intenção no mestrado era falar sobre as principais doenças que acometiam a população da capital do Amazonas, de Manaus, de 1877 a 1920, né? Por quê? Porque a partir de 1920 a gente tem um outro tipo de atendimento, que é o serviço de saneamento e profilaxia rural, né? Então, que foi até impulsionado pela própria gripe espanhola, né? A ideia que a gente tem hoje do SUS, que é um sistema unificado de atendimento à população, ele é uma construção histórica, né? Nem sempre foi isso. E as bases para esse sistema único vai se dar a partir dessa república, né? E o serviço de saneamento profilaxia rural, né, que vai desbravar os sertões do Brasil, ele vai ser um pouco dessa base, né, do atendimento à população que não tinha nenhuma condições de pagar um médico para ser atendido lá no início do século XX. Então, a minha intenção era falar sobre a malária, a febre amarela, né, e as doenças, principais doenças que vão acometer as pessoas da cidade de Manaus. E aí a malária tinha endêmica, né? Então tinha uma grande quantidade de pessoas que eram infectadas e que morriam ano após ano de malária, e tinha a febre amarela, que vai ser também um problema de saúde pública na cidade de Manaus. Quando chega em 18, eu me deparo então com a gripe espanhola. Então não tinha como deixar fora do trabalho, mas a minha intenção inicialmente era ver a estrutura de saúde que a cidade montava para combater essas epidemias. E aí você vê a criação das enfermarias, dos lazaretos, dos postos de atendimento, exemplo, o próprio Mirizal, que vai funcionar durante muito tempo na cidade de Manaus, ele vai vir primeiro com uma enfermaria, vai ser desativado, porque essas enfermarias, elas vão atender em caráter provisório. Então, às vezes existia uma epidemia, se montava a enfermaria, acabou a epidemia, que às vezes poderia demorar um mês ou dois, se desativava a enfermaria. E fora isso, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a Santa Casa de Misericórdia, que vai ser inaugurada em 1880. Nós vamos ter o Hospital Português, que é da Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas. Você vai ter o Hospital Militar de São Vicente, mas depois da criação da Santa Casa, ele vai atender especificamente militares. E só, você não vai ter um sistema de saúde, hospitais para atender toda a população da cidade. Então, minha intenção no mestrado era essa. E aí, dentro do mestrado, eu me deparei com a gripe espanhola, e virou uma parte do último capítulo falando, né, sobre esse evento epidêmico.
E ao longo da pesquisa, eu sempre digo, olha, meu doutorado vai ser sobre a malária. E toda vez que eu ia aos arquivos procurar sobre instituições de saúde, malária, eu me deparava com fontes que falavam sobre a gripe espanhola. Então, da pesquisa de mestrado, o que se tem de novidade é justamente o debate dentro das revistas científicas, né, que é ampliado não só para Amazonas Médico, mas para outras revistas que vão dialogar com a revista da região, da cidade. Você tem os livros de cemitério, que vão ser quantificados, né, as informações que se pode tirar dos livros de cemitério, juntamente com os atestados de óbito, que são, nesse momento, uma das principais novidades em relação à pesquisa que foi desenvolvida no mestrado. E essas fontes, no caso, os livros do cemitério, você pode trazer dados para entender quem morria, da gripe espanhola na cidade, e você entender um pouco essa dinâmica que a cidade estava vivendo. Economicamente, era uma cidade que estava cada ano com as suas rendas sendo diminutas, né? A população já esvaziando, ou indo para o interior, ou indo para fora da cidade. Você vê o crescimento da miséria, e isso é refletido nessas fontes, né? Você refletir sobre uma epidemia, ao mesmo tempo você também está refletindo sobre a sociedade. Então, no atestado de óbito, você vê claramente algumas profissões, porque o atestado traz a profissão da pessoa, vão morrer mais de gripe espanhola em detrimento a outras profissões, né? As profissões de comércio, as pessoas que estavam muito mais na rua, né, vamos dizer assim, na rua da cidade, ou trabalhando, ou desenvolvendo algum outro tipo de atividade, elas vão ser as principais vítimas, né? Além dessa documentação, o que eu fiz? Tem, tem um arquivo do Judiciário, que é um arquivo da segunda vara da família, que antigamente, quando eu pesquisei ele estava no Arquivo Público do Estado do Amazonas. O que eu fiz? Eu peguei de lá os inventários de pessoas que vão morrer de gripe espanhola em 1918. E aí, por quê? Porque você vai ter muitos estrangeiros na cidade, ou pessoas que vieram de outros estados, que vão estar sozinhas. E quando elas morrem, não tem para. Com quem vai ficar os seus bens, os seus pertences? Então, eu vou também nesses inventários para tentar entender, né, com a situação econômica da pessoa, e ao mesmo tempo refletir sobre quem estava morrendo, né? E por que estava morrendo com a gripe espanhola. Então, o mestrado eu vou focar nas instituições, mas agora no doutorado com outras fontes, né? Que eu estou conseguindo, eu consegui digitalizar, né? Tem todo esse processo de digitalização, vou catalogar e depois vou, muitas vezes, tabular e quantificar, que são as novidades para essa pesquisa, né, que vai privilegiar principalmente esse debate científico em torno do tratamento, do contágio da gripe espanhola. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Júlio. Eu tenho duas questões aqui. Uma feita pela Bárbara. Ela pergunta: como tem sido fazer uma pesquisa sobre uma pandemia durante uma pandemia? Né? E aqui uma outra questão feita pela professora Patrícia Mello, que ela pergunta: na verdade, assim, o que se tem sobre a gripe espanhola em Belém? Ela diz assim: é importante fazer uma leitura de conjunto sobre a pandemia nas duas maiores cidades amazônicas. Né? O que a historiografia tem produzido sobre a gripe espanhola em Belém? Nós temos, eu vou começar lá com a Bárbara, né? É desafiador
refletir sobre uma pandemia dentro de uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, esses eventos epidêmicos, eles são importantes para você entender certos mecanismos. As pandemias de gripe espanhola e Covid-19, ela tem distanciamento, mas também tem aproximações, né? E é dentro dessa dinâmica de aproximações que eu estou refletindo. Exemplo, eu me preocupava, antes da pandemia do Covid, em fazer essa quantificação das pessoas através dos livros do cemitério São João Batista. Mas, ao mesmo tempo, eu não ligava muito para essa questão da subnotificação. Era algo que a própria palavra subnotificação é algo que eu desconhecia, né? Não era algo posto em debate. Quando começa a pandemia de Covid-19, né, que Manaus tem esse aumento assustador nos enterramentos diários no cemitério Tarumã, é que vai me despertar para entender que também, lá em 1918, especificamente no mês de novembro, foi também aberto valas, porque já existiam pessoas, a documentação mostra isso, existiam pessoas que já estavam há 3 dias na fila para ser enterrado e não conseguia, porque os coveiros não davam conta, né? E muitos coveiros também foram contaminados, pegaram a gripe espanhola, estavam doentes e não podiam trabalhar. Então, a guarda policial foi ajudar e tinha uma quantidade muito grande de, de pessoas para fazer o enterramento, abriram uma grande vala e enterraram essas pessoas. Então, quer dizer, há algumas questões postas da pandemia atual de Covid-19 está me ajudando a refletir sobre a gripe espanhola. É claro que isso, para efeito de reflexão histórica, é muito bom entender esses dois momentos, né? Mas não é bom no sentido porque a gente está vivendo outra pandemia, né? E, lamentavelmente, com um número assustador de mortos, né? Exemplo, em 1918, oficialmente em Manaus a gente só vai ter 858 vítimas, né? Hoje a gente já passa de 1.000. Isso é lamentável. Mas escrever sobre uma pandemia durante outra pandemia te traz essas reflexões do presente, né? Que devem ser levadas em consideração, né? E eu também pretendo fazer no futuro algum artigo ou algum outro tipo de produção fazendo essa comparação, né? Mas aqui citando um pouco Rubensbauer, a gente fala das corridas de cavalo que já acabaram, né? No caso, como a pandemia ainda está acontecendo, eu acho primordial deixar passar esse momento para poder refletir. Com relação à pergunta da professora Patrícia, eu acho que é essencial. Saiu uma tese recentemente que virou livro, que é do Abreu Júnior, que é o Vírus e a Cidade, né, que fala sobre a gripe espanhola na cidade de Belém, e inclusive o Abreu cita um artigo que eu escrevi juntamente com ele e outros autores num dossiê de saúde e história, que foi até organizado pelo professor Érico Muniz. Então, ele também foi nesse momento que eu conheci um pouco do trabalho dele. Ele tem acho que tem um artigo que saiu nesse dossiê, e eu também escrevi um artigo que saiu dentro desse dossiê. E ele realmente faz um trabalho espetacular falando sobre a gripe espanhola na cidade de Belém. Ele já defendeu a tese, já se transformou em livro. Ele traz algum diálogo também com o meu trabalho, com relação principalmente às práticas de cura, mas assim, eu acho que é importante esse diálogo, e é importante também saber algumas semelhanças que a pandemia se dá nas cidades amazônicas, né? No meu caso aqui, eu vou fazer também esse diálogo que foi feito em Belém, né? Que ainda vai aparecer, ainda não tenho muito para falar nesse assunto, ele ainda está
dentro da pesquisa, né? Mas é importantíssimo você refletir que nas próprias cidades amazônicas, os eventos pandêmicos, eles têm características próprias, né, que estão muito ligados à nossa região. E eu acho assim, super salutar. A minha intenção era também avançar um pouco para Iquitos, né, e essas outras cidades amazônicas, mais próximo à fronteira, que também tem um outro tipo de dinâmica, mas eu não sei se o tempo e as fontes vão me permitir isso, mas esse diálogo, né? Porque assim como o Amazonas vai ter Amazonas Médico, o Pará também vai ter as suas revistas, né? Trazendo essa discussão. E esse diálogo é importantíssimo para enriquecer a pesquisa, né? Espero ter respondido, né, as questões. Obrigado mais uma vez. Bom, nós não temos mais nenhuma questão. Se alguém ainda tiver alguma questão para fazer para o Júlio, pode mandar aqui no chat, que a gente repassa. Júlio, eu estava pensando nesse contexto do uso da quinina, né, para malária, e de como que a concentração no trabalho da borracha, sobretudo na Bolívia, na região do Rio Madeira, acabou, vamos dizer assim, levando os trabalhadores para a extração da borracha, tanto do lado boliviano quanto do lado brasileiro, e a extração da quinino ficou em segundo plano, num contexto de necessidade, né? Não sei se tu chegaste a ver alguma coisa nesse sentido. Assim, com relação ao uso da quinino, o Miranda Leão, lá na revista, ele vai recomendar, mas é interessante que nenhum médico, né? É interessante que você percebe isso nos jornais. Nos jornais você tem médico falando, olha, esse medicamento cura a gripe espanhola. As manchetes, as chamadas, os anúncios, você vai ter esse tipo de fala. Dentro da revista, que é um debate, também é um debate científico, mas dentro da revista, nenhum deles, nem Miranda Leão, nem Alcântara Bacelar, nem Alfredo da Mata, nenhum deles se arriscam a falar que existe uma cura para a gripe espanhola, né? Mas eles vão recomendar a quinina para ajudar no tratamento, né? E eles, olha, se você combinar a quinina com o pó, o guaraná, isso vai te ajudar muito na recuperação, e também mingau de tapioca vai também ser recomendado. Então, essa discussão sobre o uso do medicamento, ele se dá muito mais no campo da imprensa, né? Na imprensa você vai ver, olha, fórmula tal, da farmácia tal, previne a gripe espanhola, cura, né? Enquanto esses médicos vão fazer parte da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Amazonas, em nenhum momento, quer seja nos jornais, quer seja dentro da revista, eles vão recomendar ou vão falar que existe algo que possa ou prevenir ou curar a gripe, né? No máximo, eles estão falando, olha, isso aqui é bom para o tratamento, mas na própria revista eles vão ser enfáticos, olha, se não fosse o estado paupérrimo das pessoas que, que são acometidas pela gripe espanhola, muito poderia ser salvo, quer dizer, eles estão mesmo ligados à questão da pobreza das pessoas, da desigualdade, eles estão falando sobre fome, né? Diz, olha, a pessoa está tão desvalida, está tão sem forças que praticamente é letal. Quando é contaminado pela gripe espanhola, ela morre, né? E aí você vai ter um local de atendimento específico, que vão ser 2 hospitais, o mais citado é o Hospital Flutuante Santa Bárbara, que é um barco que ele vai ser alugado, e essas pessoas que são paupérrimas, são os mendigos, estão na mendicância, que estão nas ruas da cidade, que vão ser contaminados pela gripe espanhola, eles vão ser levados para esse hospital flutuante, né, que vai estar ancorado. Ele não dá a localização exata, mas diz que é próximo ao porto de Manaus, que ele está ancorado, e essas pessoas vão para lá
vão ser tratadas nesse barco. Então, o uso, mas você vai ter também a notícia no jornal de que o leite é bom para o tratamento e é bom para prevenir. Então, você vai ver a reclamação da população dizendo que de um dia para a noite o leite vai aumentar 10 vezes mais o seu preço, né? Então, esse debate dos medicamentos, o que se cura, o que se dá, é um campo que é uma questão que vai aparecer muito mais na nossa imprensa, né? Mas também os médicos, eles vão recomendar o uso das plantas medicinais da nossa região para o tratamento, né? Mas vão ser enfáticos, olha, isso aqui serve para o tratamento, mas não para prevenir ou para curar. Que não deixa de ser uma questão atual, né? Dado o debate que se existe hoje sobre o uso da hidrocloroquina, né? Júlio, tem mais uma questão aqui do Alan da Cruz, que ele pergunta o seguinte, sobre os memorialistas. O que essas perspectivas pessoais trazem de novo para a pesquisa? Ao falar sobre os memorialistas, o que os memorialistas trazem de novo para a sua pesquisa? Os memorialistas, eles estão sendo revisitados por mim. Eu estou encontrando alguns relatos, né? E os memorialistas, o interessante é que eles vão trazer números fechados para a gripe espanhola, né? Eu vou encontrar um que vai dizer que vai morrer 2.000 pessoas, quer dizer, mais de 120 pessoas a mais do que o número oficial. E o ruim é que ele não diz de onde tirou essa informação, não revela a fonte, mas diz que tem esse número. E, ao mesmo tempo, esse número tem que ser problematizado, mas ele também tem que ser refletido. Né? Porque muitos são relatos de pessoas que estiveram no tempo da pandemia, né? Estavam lá trabalhando de alguma maneira, tem os seus relatos pessoais, e esse debate nos faz refletir sobre os discursos que são construídos sobre a pandemia. Né? O que chegou até nós? É claro que o tema da gripe espanhola se tornou evidente agora com a pandemia de Covid, mas os discursos de como se sobre a gripe espanhola, eles são feitos principalmente por esses memorialistas. E muitas vezes isso vai, como se diz, vai ser uma espécie de padrão para os discursos posteriores, que eles vão sendo replicados e chegar até nós, e você vê uma série de relatos muito bem comum que vão datar de 100 anos atrás, né? Quer dizer, o memorialista fez um relato que foi replicado por outros, até chegar até nós. Por que isso é importante? Porque até então era o discurso que se tinha sobre a espanhola. Né? Quando eu fui ver o que se tinha produzido sobre a espanhola na cidade de Manaus, isso ainda em 2010, você praticamente não tinha uma produção quase que insignificante, né? Mas o pouco que tem é importante para você ter um ponto de partida. E foi justamente um livro chamado Tempos de Esperança, do professor Antônio Loureiro, que foi o ponto de partida para a minha pesquisa, né? Ele colocava um número, né, de vitimados, que era diferente do oficial que tinha, e a partir das poucas indicações que teve nessa pesquisa, foi o pontapé inicial da minha pesquisa. Né? Então, foi como um trampolim, e até agora eu já acredito que já tenho reunido uma boa documentação para refletir, discutir o tema. Né? Então, eles são pontos de partida inicialmente e pontos de reflexão, até mesmo contemporâneos, sobre a pandemia. Bom, não temos mais nenhuma questão.
Então, a gente pode encerrar aqui a atividade. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Júlio Santos da Silva, professor da CEMED, doutorando no programa de pós-graduação em História. Em nome do programa, nosso coordenador, professor César, então agradeço por mais essa sessão, o Caminho da Pesquisa, agradeço a todos que participaram dessa live e já deixo o convite aí para a próxima sessão, que em breve será anunciada, né? Então, Júlio, muito obrigado, muito interessante a sua pesquisa, né? E tenho certeza que irá contribuir com a nossa historiografia sobre o tema. Tá bom, eu que agradeço, né? Agradeço ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, que me deu essa oportunidade, e eu sou muito feliz porque eu sou filho dessa universidade, né? Da UFAM, e estou tendo a oportunidade agora de cursar e de fazer o meu doutoramento. Agradeço a toda a coordenação, aos professores, né? Aos professores que desde a graduação me inspiram, né? Para chegar até onde eu cheguei até agora, e fique em casa, né, se possível, né, e a refletir sobre as pandemias, elas nos deixam muitas vezes assim insensível, né, porque você vê números, mas são pessoas que morreram, né, e parte da minha pesquisa é analisar essas pessoas que são vitimadas, né, e assim, para encerrar minha fala, eu espero muito que com as minhas pesquisas eu possa dar um pouco de visibilidade para esse tipo de pessoa que lá em 1918 morreu, muito mais pela desigualdade social, muito mais pela pobreza, muito mais pela fome do que pela própria pandemia. Mas foi naquele evento epidêmico que hoje a gente sabe que ele estava morrendo de fome. Tá? Obrigado a todos, obrigado, professor Davi. Obrigado, Júlio. Então é isso. Até a próxima live dos Caminhos da Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em História. Boa noite a todos e a todas e muito obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, Júlio. Tchau, tchau. Obrigado.